Olá, boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso programa Em Pauta, não é? Toda sexta-feira, esse nosso programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, sempre nesse mesmo horário. Aqui você já sabe, sexta-feira, neste horário, nosso encontro marcado na sua TV Canção Nova, sempre com um tema atual, um tema importante. E nós estamos no mês missionário, né? O mês das missões, celebrando muitos santos, celebrando a igreja que é discípula e missionária, mas também hoje para fazer memória de um santo que há pouco celebrávamos e que de fato tem uma repercussão aí no mundo inteiro, nunca perde a atualidade, nunca perde a ternura, nunca perde o cavalheirismo. Estamos falando nada mais, nada menos que Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. O pequeno Francisco, daquela pequena cidade de Assis, na Itália, de fato levou uma boa nova, uma boa notícia para o mundo inteiro. E mesmo 800 anos depois, continua a encantar, continua a contagiar, continua a vocacionar homens e mulheres para o segmento de Cristo Jesus. Então vale a pena, realmente nós temos um programa dedicado a essa personalidade, a este grande santo da Igreja Católica, claro, um dos mais conhecidos, não é? No mundo inteiro, quer seja no âmbito cristão ou fora dele. E para isso nós estamos aqui em São Paulo, nos nossos estúdios, tendo sempre a presença amiga e franciscana, não é? Do nosso querido Frei Antônio Moser, ele que é o diretor-presidente da editora Voz e também é teólogo moralista. Boa noite, Frei Moser. É um tema, assim, que ao senhor é muito caro, não é isso? Muito boa noite, Padre Hamilton. Eu escolhi esse tema de propósito para colocá-lo no fogo. Sim. Ou seja, para testar até onde vai assimilando, um vai assimilando a espiritualidade do outro. Ou seja, nessa fecundidade dentro da igreja. Traduzindo, a espiritualidade cultivada pela Canção Nova, uma espiritualidade franciscana, quanto parentesco. Eu tenho percebido, sobretudo, uma coisa que chama a atenção, a maneira de tratar as pessoas. É isso mesmo, Frei Moser. E como gosta de dizer muito o nosso bispo, né, o nosso querido arcebispo de Palmas, Tocantins, Dom Alberto Taveira Correia, um carisma nunca diminui o outro, não é? Ao contrário, se complementam. E é isso que a gente percebe, não é? Como o carisma franciscano tem contribuído para a espiritualidade da Igreja Católica como um todo, para a espiritualidade cristã, não é? E daí também as outras que vão se formando ao redor, como é também hoje essa espiritualidade bonita da comunidade Canção Nova, né? Esse jeito de ser cristão. Que coisa bonita! E aqui conosco a alegria também de receber o Frei Vitório Mazuco. Frei Vitório Mazuco, ele é vice-provincial da província da Imaculada Conceição, da qual pertence o Frei Antônio Moser. O Frei Vitório, ele tem mestrado em teologia espiritual, claro, e é um especialista em franciscanismo. Olha que coisa interessante. Boa noite, Frei Vitório, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Antônio Moser e todos aqueles que acompanham pela Canção Nova, a paz e o bem. Olha aí, essa é a saudação sempre franciscana, paz e bem. Frei Vitório, o senhor realmente é pelo que eu vim sabendo aqui, tenho sabido, o senhor realmente é um entusiasta, não é? Dentro dessa espiritualidade franciscana, por São Francisco, a sua pessoa e a herança que ele nos deixou. E claro, se é por São Francisco, é naturalmente também por Santa Clara, né? Porque os dois tiveram uma sintonia assim fora de série. O tema dessa noite é São Francisco, a expressão do cavalheirismo e da ternura, num mundo tão, me permita a palavra, abrutalhado, não é? Às vezes ignorante, pavio curto. O quanto está faltando de cavalheirismo, de ternura, de sensibilidade, não é verdade? Então queremos acolher aqui, por favor, Frei, o senhor que trabalha com os blogs, né, com a internet, em meio também através das palestras e assim por diante, que marcos importantes o senhor destacaria nessa sua adesão, não é? Muito entusiasmada por São Francisco de Assis, para a gente abrir aqui a nossa conversa. Bom, acho que em primeiro lugar nós temos que lembrar que Francisco até mais do que um santo cristão, católico,
como se diz, o mais italiano de todos os santos e o mais santo dos italianos. Ele é um momento dentro de nós, né? Francisco é um arquétipo humano, quer dizer, um modelo referencial necessário para qualificar o humano. E ele tem uma atração irresistível de 8 séculos, porque é um personagem santo, cristão, profundamente humano, que une aquilo que o mundo hoje mais precisa, que é o espírito, afeto, né? Corpo e alma, né? O céu e a terra, a realidade profundamente humana, as realidades espirituais. Francisco é um grande encontro, uma grande síntese, realmente um sonho, né? Um sonho para qualificar o humano, e por isso mesmo ele continua sendo sempre atual, né? Quer dizer, há 8 séculos o seu carisma é sempre frontal, ele está sempre puxando assim, a história da humanidade à frente com as mais belas motivações, no aspecto espiritual, com uma grande referência encarnada do Evangelho, com a comunhão para todos os detalhes da existência, o sonho da fraternidade universal, o universalismo fraterno, uma profunda experiência de Deus e uma profunda experiência relacional com todas as criaturas. Então, Francisco é esse modelo referencial que nós todos precisamos, né? E cada vez mais ele é uma força enamorante. Eita, olha aí, palavra importante essa, força enamorante. Mas aqui ao meu lado está o Frei Antônio Moser, e ele é franciscano, já foi professor, inclusive, aqui do Frei Vitório, segundo as informações que eu tenho aqui, mas não é tão entusiasta por São Francisco, porque me parece que nos seus escritos o Frei Moser escreve muito, né? Além dos livros, também tem os artigos, inclusive você que nos acompanha, você sabe que o Frei Moser escreve aí para o nosso portal, semanalmente praticamente, especialmente ali na parte das notícias, não é? Do Canção Nova Notícias, o Frei Moser escreve para o nosso portal, portanto, aí sempre postando um artigo referente à moral, à ética, à bioética, às questões políticas no nosso Brasil, porque se pode colocar aí uma palavra moral, e como se faz necessário colocar aí uma palavra moral, uma palavra ética e assim por diante. Frei Moser, de modo que escreve muito, tem muitas palestras, anda por esse Brasil, tem um vigor físico assim extraordinário que a gente fica até espantado. Mas, por outro lado, ao que me consta aqui, escreveu apenas 2 artigos, não é? Que abordam a espiritualidade franciscana. 2 livros, melhor dizendo. Um que aborda sobre a ecologia e o outro com o título Francisco e Clara, uma humanidade é possível. Mas o que o senhor diria então, Frei Moser, uma vez que tão franciscano no jeito de ser, mas sobre São Francisco acabou escrevendo pouca coisa? Há poucos dias eu estive aí em Piabetá, na Baixada Fluminense, onde passaram gerações de franciscanos, marcaram profundamente aquela população, e é uma população imensa. Então, uma saudação para os nossos franciscanos e franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Piabetá, e São Sebastião, que juntamente com Dom Fernando eu construí essa nova paróquia de São Sebastião, lá nessa localidade de Piabetá. Mas o mais interessante é o seguinte: uma senhora com muita simplicidade falou: Frei, na televisão o senhor é um, na vida concreta o senhor é outro. Ou seja, a televisão é muito solene, mas a gente vai ter que maneirar um pouquinho. Enquanto que lá estava batendo palmas com ele. 1000 pessoas, no mínimo. O que eles queriam? Estavam homenageando um frade que passou lá quase 40 anos, Frei Acurso, inaugurando um busto novo dele para colocar na frente da igreja. E justamente fazia essa observação. Na televisão, apresenta-se de uma maneira assim muito formal, enquanto que conosco o senhor se solta, né? Eu preciso mudar um pouquinho, não há dúvida nenhuma. Agora, efetivamente não é